Ok? Aí nós entramos, irmãos, há tempo ainda, na terceira marca que o pastor Jeffrey Johnson coloca, o V, né, do UPV, que é a igreja é a comunhão sustentadora da verdade. Perceba que mais uma característica da igreja aparece, né, que é o aspecto que a igreja é apostólica. E ela não é apostólica porque tem um apóstolo pregando para vocês aqui, não no sentido estrito. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E o que isso significa? Isso significa que a verdade não é algo que simplesmente adorna a igreja, mais uma vez. Tá? Não é algo que é um adorno, da mesma forma que a unidade, que a pureza, a verdade, o mesmo. Nós vimos como o irmão Eduardo colocou, o Senhor Jesus orou por essas marcas, né? E por isso até que a confissão de fé vai ser firme nesse ponto aqui. Cristo sempre teve e sempre terá um reino neste mundo. Cristo orou. Por mais que existam sinagogas de Satanás, congregações que se corrompem, a igreja, ela nunca será extinta, ela sempre existirá, porque ela está sustentada, alicerçada, unida ao cabeça, ao dono da igreja. Isso significa que a verdade não é simplesmente algo que adorna a igreja, mas é algo que define a própria natureza da igreja. É por isso que a verdade é a terceira marca essencial da igreja. Então, mais uma vez, a presença do aspecto essencial, que não é um adorno, não é algo que é acrescentado, mas faz parte da natureza da igreja. Aí ele vai colocar alguns pontos. Em primeiro lugar, a igreja está estabelecida sobre a verdade. O fundamento da igreja é a palavra de Deus. Vamos abrir lá em Efésios. Capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Presente aqui o que é a igreja ser apostólica. Pense numa construção, pense nos apóstolos como aqueles que tiveram a revelação do Evangelho e ensina de forma a revelação do Evangelho à igreja. Logo, a igreja está alicerçada em cima, sobre essa verdade, a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. A igreja está alicerçada, é sustentada pela verdade do Evangelho. A igreja é construída sobre a verdade da Escritura. Então, a construção da igreja, ela não se dá por filosofias humanistas, por homens intelectuais que pensam de forma pragmática a igreja está alicerçada, sustentada sobre a Escritura. A igreja cresce, olha o crescimento da igreja, como que se dá? A igreja cresce conforme as pessoas são unidas ao corpo de Cristo pela fé, unidade. Contudo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aquele debate, né, quem vem primeiro, a palavra ou a igreja, como o romanismo vai sustentar, que é a igreja que deu a palavra e não o contrário, né? Não existe igreja sem a pregação da palavra, irmãos. Mas um ponto de loucura dos romanistas aqui. Contudo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, está em Romanos 10, 17. Em outras palavras, sem a palavra não há salvação. E sem a salvação não há igreja. Muito claro, muito simples, né? Não tem um porquê aquele debate longo de padres e pastores na internet com algo tão simples. A gente acaba se fazendo somente para gastar argumento mesmo. É muito claro, é muito óbvio isso aqui. Em outras palavras, sem a palavra não há salvação, e sem salvação não há igreja. Aqui nós vemos um outro ponto, irmãos, a respeito que nos dá um entendimento também do que falamos sobre a santificação. Santificados pela palavra de Deus. Por que nós somos santos e santificados pela palavra de Deus? Um daqueles aspectos que eu coloquei.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é por exposições teatrais, não é por estratégias humanas. Irmão, vamos abrir em João 7, só para eu gosto desse texto para ilustrar isso. Capítulo 7 de João, a partir do primeiro versículo. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Então perceba que o Senhor Jesus está na região da Galileia, está iniciando a festa dos tabernáculos, e ele tem uma orientação dos seus discípulos para ele se dirigir a Jerusalém. E nós vamos ver que é para que ele pratique os seus milagres em Jerusalém, para que os seus discípulos vejam. E esse texto parece até que era uma boa ideia, mas o versículo 5 vai mostrar que não era uma ideia derivada de um coração que crê, mas de um coração incrédulo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nós sabemos que toda a movimentação de Cristo, do Evangelho, se dá pela direção do próprio Deus. Cristo não segue uma agenda humana, ele segue a agenda do céu, a agenda celestial, a agenda do Pai. O que conseguimos aplicar aqui, irmãos, é que a igreja está alicerçada no fundamento das Escrituras, da palavra, e o que move a igreja não são esses processos de ideias meramente humanas que buscam direcionar a igreja e dar status do que é a igreja. A chamada, nós precisamos ter estratégias, não é isso? E nós fomos pesquisarmos muitas das estratégias que nós temos em nossos dias, elas escapam do fundamento das Escrituras e passam a estar alicerçadas em propostas como essas dos irmãos do Senhor. Então nós vimos aí o primeiro lugar que ele coloca, o primeiro ponto sobre a igreja que é sustentadora da verdade, é que ela está estabelecida, fundamentada, alicerçada. Logo, a igreja é um edifício que cresce doutrinariamente, é um edifício que cresce no Evangelho. Segundo lugar, a igreja é governada pela verdade. Cristo é a cabeça da igreja. E Cristo governa e dirige sua igreja através da sua palavra. Mateus 28, 20. Sem a Bíblia, a igreja seria deixada às suas próprias estratégias pragmáticas. Logo, se ela está sustentada, ela é governada, ela é dirigida pela própria palavra de Deus. Muitos acusam o governo congregacional da igreja como algo meramente democrático, como se homens tivessem a capacidade de, à parte do todo, dirigir a igreja, como uma mera democracia, governada pelo próprio homem. De maneira nenhuma. A igreja local, ainda que independente de outras, em tudo que existe em uma igreja local é suficiente para que ela seja autônoma e independente, ela é governada e direcionada pelas Escrituras Sagradas, pela palavra de Deus. Quando a igreja ela levanta sua mão em uma assembleia dando um sim, entende-se que este grupo de regenerados estão direcionados pela palavra de Deus no Santo Espírito, e não ao contrário. Uma assembleia não são ajuntamentos de partidaristas, aonde fecham acordos aqui e acolá para tentar decidir coisas em uma assembleia geral, uma assembleia de uma igreja local. Pelo contrário, é por isso que os batistas foram aqueles que defenderam a marca de uma igreja regenerada. Porque no governo da igreja que se dá a liderança do presbitério juntamente com a assembleia, essa igreja precisa ser regenerada. Por quê? A igreja é direcionada, movida pela palavra de Deus. Sem a Bíblia, a igreja seria deixada às suas próprias estratégias pragmáticas, enquanto perambulava na sua escuridão até a sua própria morte. Felizmente, a igreja tem tudo o que precisa nas Escrituras para conhecer e realizar os seus propósitos. Texto bem conhecido de Timóteo
Vamos lá, vamos abrir. Como ele não citou algo mais, é bom ler. 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17. Esse é como João 3,16, esse texto aqui, né? Todo crente deveria conhecê-lo de cor e salteado. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a pregação, para a correção e para a educação na justiça, a fim, finalidade, de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito e perfeitamente cumpre o aspecto da proposta do texto. Esse texto não está ensinando perfeccionismo. Ele está nos direcionando ao que a Bíblia se compromete em realizar. E o que é? Ensino para repreensão, para correção e educação na justiça. Então, dentro desse aspecto, o homem é perfeito e perfeitamente habilitado para viver desta forma, através do ensinamento das Escrituras. Ok? Terceiro tópico. A igreja é santificada pela verdade, nós já vimos isso. A igreja é chamada para ser santa, aspecto de processo, e amadurecer em santidade. E a santidade vem somente pela palavra de Deus. Vamos lá em Efésios 5, 26. Texto conhecido também, né? Os esposos, todos conhecem muito bem essa passagem. As esposas também devem conhecer. Vou ler a partir do versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. A igreja existe e, além disso, para ser um instrumento de Deus, para a santificação, ou seja, é através da igreja que o povo de Deus é purificado e moldado perfeitamente, imagem do Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, nós vemos, como que nós sabemos que roubar é pecado? Pela lei, pela palavra, não é isso? Como nós sabemos que o adultério é pecado? E a cobiça, que é de foro íntimo, como nós sabemos? A palavra, né? Então, a igreja é santificada pela palavra e tem esse aspecto de que é pela revelação da verdade que nós conhecemos a vontade de Deus. Hoje nós temos cada vez mais crescente esse debate do que agrada e do que não agrada a Deus. E pessoas tentam trazer essas respostas. Em grande parte, elas escapam da revelação das Sagradas Escrituras. Quando, na verdade, a igreja é santificada pela verdade. E, além disso, ela cresce para ser um instrumento de Deus para a santificação. Vamos abrir lá em Efésios 4,13, já está aí? Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A igreja existe, além disso, para ser um instrumento de Deus para a santificação. A santificação ocorre no ambiente da igreja local. Crescemos e amadurecemos no ambiente da igreja. Ou seja, é através da igreja que o povo de Deus é purificado e moldado perfeitamente à imagem do Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar aqui no versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todo esse ministério, qual a serventia? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Você vê o que nós temos hoje
o ministério da palavra, o ministério do ensino presente na igreja do Senhor para a edificação da igreja. Ah, mas eu não posso fazer isso da minha casa, hoje tem o YouTube. Muito provavelmente, quando você for ao YouTube, você vai pegar o teu pastor predileto, você vai olhar o tema da mensagem, vai escolher o tema da mensagem, o livro que ele está lendo, de repente seja aquele livro que você gosta bastante. Isso pode ser útil no ambiente fora da igreja local, não substituindo a igreja local. Ali você controla o que você vai ouvir, controla de quem você vai ouvir, o quanto tempo você vai ouvir. Isso contribui, mas não substitui de forma nenhuma o ambiente da igreja local. Pessoas que vivem vidas desnutridas do Evangelho são pessoas que muito provavelmente estão negligenciando o ambiente da igreja local. Ou são seletivas. Ela procura lugares na igreja. Ela acha que ela é um membro móvel do corpo. Serei braço, serei mão, serei o que eu quiser nesse corpo. Eu me movimento dentro do corpo. Se você pensa assim, não tem membro móvel no corpo. O que existe é você estar fora do corpo. Fora. Se eu busco o ambiente da igreja local para ser algo que busca estar ali ou acolá, selecionando esses ambientes que são agradáveis a mim, dobre o seu joelho, irmão, e clame, e diga ao Senhor: Senhor, eu quero estar no corpo, eu quero estar na videira de fato, porque o ambiente da igreja local, irmãos, é o ambiente que o Senhor nos deu para crescermos e sermos edificados pelo ministério da palavra de Deus, que tanto sai do púlpito, quanto também é compartilhado entre nós, entre uns e os outros, entre os irmãos, como nós lemos na terça-feira passada, na leitura do nosso livro, dos homens, dos irmãos, não sei. Irmãos, nós ficamos aqui no terceiro lugar, eu não vou avançar, porque vai ficar corrido. Tem mais alguns 2 pontos. Deixa eu ver aqui. Vou ler mais esse. Em quinto lugar, a igreja é a confessora da verdade. A missão da igreja é evangelizar incrédulos e discipular os crentes com a verdade da palavra de Deus. Mateus 28, 19 e 20, né? Vamos abrir. Melhor abrir do que ficarmos só puxando na memória. Esse texto também é conhecido, né? A igreja é sustentadora da verdade. O quinto lugar, a igreja é confessora da verdade. Ele deu essa base para a gente. 19. Ide, portanto, fazer discípulo e todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que maravilha, né, irmãos? A igreja é a confessora da verdade. O Martin Lloyd Jones, ele declarou o seguinte: a tarefa principal da igreja e do ministro cristão é pregar a palavra de Deus. Veja bem que ela traz o pecador em arrependimento e fé, logo este, em pública profissão de fé, irá ao batismo. Ela trabalha no antes e trabalha no durante e trabalha no aspecto do depois. Tudo moldado pela proclamação da palavra. Logo, se ela é proclamada, existem homens que são instrumentos de Deus para a proclamação do Evangelho. A igreja, ao mesmo tempo que ela foi chamada pelo poder da palavra, ela é chamada a proclamar a palavra. Não é um ambiente de pessoas mudas,
que ouviram o Evangelho e agora se silenciam dentro de si mesmo, que se contenta em si mesmo. Não. É marca da igreja ser sustentadora da verdade, logo ela é confessora da verdade. Irmãos, que interessante isso, né? Ele coloca essa terceira marca como essencial a verdade, e tantas outras marcas estão juntas delas, sendo tão essencial como todas as outras. Uma igreja que não confessa a verdade, que não proclama a verdade, ela é uma igreja muito provavelmente não saudável. Eu tinha pulado um. Quarto lugar, a igreja é guardiã da verdade. Coluna e baluarte, né? Como nós lemos. A própria coisa que estabelece a unidade e a pureza dos santos tem sido confiada à igreja, a verdade. Vamos lá em Judas, vai encerrar já, tá? Não se apoquente, pessoal. Judas, versículo 3. É o último, irmãos, o penúltimo, a gente fizer Apocalipse. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-os a batalhardes diligente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A palavra fé aqui, ela é sinônimo de doutrinas, ela é sinônimo de a palavra da verdade, é sinônimo do evangelho. Batalhardes pela fé é trabalhar pelo evangelho e tudo aquilo que o evangelho representa na revelação que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Então a igreja é guardiã da verdade, é guardiã da fé, é guardiã do evangelho. Como mordomos, a igreja é chamada para crer. A igreja é chamada para crer? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Obedecer. Sem obras, a fé é o quê? Mortas. Defender e proclamar a verdade. Tudo isso aqui faz parte da igreja ser a guardiã da verdade. Não é só apologética. Não adianta defender a verdade sem crer na verdade. Não adianta dizer que defende a verdade se não obedece à verdade. E nós chegamos a trabalhar, a igreja é a comunhão sustentadora da verdade, que nós colocamos também relacionado ao atributo da igreja, que a igreja é apostólica. E faltou um finalzinho, né, desse tema para nós tratarmos dessa marca, mas somente para nós recapitularmos o que vimos em relação à igreja é a comunhão sustentadora da verdade de Deus. Nós vimos o seguinte: a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Isso significa que a verdade não é algo que simplesmente adorna a igreja. Isso nós temos falado, né? Que essas marcas são essenciais, diz respeito ao que é a igreja, e não é algo simplesmente que complementa a igreja, faz parte do que é a igreja, mas algo que define a própria natureza da igreja. É por isso que a verdade é a terceira marca essencial da igreja. Aí ele trabalhou alguns tópicos. Em primeiro lugar, a igreja está estabelecida sobre a verdade. Eu não vou entrar tanto aqui, nós já falamos e eu vou falar um pouco mais à frente, então vou só recordar na leitura, tá? Em primeiro lugar, a igreja está estabelecida sobre a verdade. Em segundo lugar, a igreja é governada pela verdade. Em terceiro lugar, a igreja é santificada pela verdade. Em quarto lugar, a igreja é a guardiã da verdade. A própria coisa que estabelece a unidade e a pureza dos santos tem sido confiado à igreja, a verdade, como nós temos em Judas 3. Aqui nós chegamos a lembrar que quando nós olhamos em Judas 3, o termo aparecer fé ali, ela não trata do aspecto subjetivo, da confiança que nós temos em Deus, né? Mas a fé, ela é sinônimo de doutrina, de palavra, da palavra de Deus ali, ela trabalha com esse aspecto. Como mordomos, a igreja é chamada a crer
aprender, obedecer, defender e proclamar a verdade. Aí o quinto, em quinto lugar, a igreja é a confessora da verdade. A missão da igreja é evangelizar incrédulo. Eu cheguei a comentar também, irmãos, que essas marcas, elas vão abrindo outros pontos da igreja que se tornam como marcas da igreja também. Por exemplo, a igreja ela é missionária, né? Logo, uma igreja que ela não tem em sua vida o aspecto da evangelização, da missão, de fato, ela precisa caminhar nisso. Está faltando alguma coisa. A missão da igreja é evangelizar incrédulos, discipular os crentes com a verdade da palavra de Deus. Esse texto nós vamos ler depois também, Mateus 28, 19 e 20. Por isso, Martin Lloyd Jones declarou: a tarefa principal da igreja e do ministro de Cristo é a pregação da palavra de Deus. Amém? Aqui nós fechamos então 5 pontos que ele abre no livro em relação à igreja e à comunhão sustentadora da verdade. Aí vai concluindo essa parte das marcas essenciais da igreja. A igreja deve se reunir para adorar a Deus, comunicando a verdade através da pregação da palavra. A pregação não é um momento onde o pregador, o pastor, ele tira da sua mente o que vai dizer, ele vai olhar nos contos antigos. Deixa eu ver uma resenha legal para me colocar, né? Nós vamos estudar a hermenêutica, tem muitos professores que ensinam isso. Pega ali contos antigos, contos engraçados, interessantes, para aprender, cativar o pessoal, que ilustre a mensagem. Nós pregamos a palavra de Deus, irmãos. Ela é suficiente, tá? E o que cantamos? Cantamos a palavra de Deus, não é? O que oramos? Oramos a palavra de Deus e vendo a palavra de Deus na observação das doutrinas. Então, ou seja, os sacramentos, as doutrinas, é um meio dramatizado, onde nós vemos a palavra de Deus. Amém? Não é necessário que nós tenhamos aqui um momento de peça teatral para que as pessoas tenham um aspecto visual da palavra ou de Cristo. É nas ordenanças. O meio dramatizado que o Senhor nos deu é as ordenanças. Através desses métodos divinamente prescritos, ou seja, não é uma abordagem meramente humana, não é uma invenção nossa, não é ali uma ideia interessante do pastor da igreja que é muito antenado nas coisas. Não, é prescrito na palavra de Deus. A igreja realiza o propósito de ser o que Deus designou que ela fosse, coluna e firmeza da verdade. Interessante aqui, irmãos, que como nós estamos buscando na palavra de Deus conhecermos, aprendermos o que é a igreja, de fato, propósito de ser o que Deus designou. Nós temos em nossos dias muito comum uma palavra usada, é método, né? Nós precisamos de estratégias, nós precisamos de métodos. E quando nós vamos olhar essas coisas todas, nós vamos aprender ou ver que em grande parte são ideias humanas. Coisas que as pessoas vão lá fora, aprendem essas estratégias, até mesmo muitas vezes em meio empresarial, e tentam aplicar na igreja aquilo que funciona. Ou seja, mais uma vez aí destacando o aspecto do pragmatismo, aquilo que resolve, aquilo que dá certo. O fim justifica os meios.